Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso papo é sobre um conceito que, à primeira vista, parece simples, mas tem uma profundidade jurídica fascinante. A gente vai ver como a lei define onde uma pessoa está. E para isso, nossa fonte são alguns artigos do Código Civil italiano. A missão aqui é entender a diferença crucial que a lei italiana faz entre residência e domicílio, e por que isso é tão importante, né? Pois é, e é uma questão central, porque hoje em dia o centro da vida de uma pessoa pode não ser onde ela dorme, sabe? Onde você trabalha, onde você, sei lá, gere seus investimentos. A lei precisa de um jeito de lidar com essa complexidade toda. E os artigos 43 a 47 do Código Civil, eles tentam fazer exatamente isso. Ótimo. Então vamos começar pelo que parece mais óbvio. O artigo 43, ele define residência, ou residência. O texto diz que é o lugar da morada habitual. Isso parece bem direto, né? É a sua casa onde você vive no dia a dia. Exatamente. A residência é tipo o seu porto seguro físico. É o lugar com o qual você tem uma ligação estável contínua, onde a sua vida privada se desenrola. Para a maioria das questões do cotidiano, é o endereço que importa. É um conceito baseado num fato, assim, observável. Certo, isso faz todo sentido. Mas aí, no mesmo artigo, ele introduz o domicílio, ou domicílio. E a definição já é bem mais abstrata. Diz que é o lugar onde a pessoa estabeleceu a sede principal dos seus negócios e interesses. A palavra interesses aqui parece bem ampla. E é muito mais ampla. Essa é a genialidade e, ao mesmo tempo, a complexidade do conceito. Negócios e interesses não é só sua atividade econômica. Ah, não é só trabalho e dinheiro, então. Não. Abrange todo o espectro de relações jurídicas, econômicas, que formam o centro da sua vida. Pode ser o seu emprego, a sede da sua empresa, mas também os seus interesses morais, sociais, familiares. Entendi. Vamos tentar com um exemplo prático para ver se eu peguei a ideia? Digamos que uma artista mora numa casa de campo super tranquila na Toscana. Essa seria a residência dela. Certo. Mas a galeria que a representa, os clientes, o contador, todo o centro da vida profissional dela fica em Milão. Legalmente, a residência seria na Toscana, mas o domicílio em Milão. Perfeitamente ilustrado. É isso. A lei reconhece essa dualidade. Ela entende que o centro de gravidade da vida de alguém nem sempre coincide com o lugar onde essa pessoa dorme. O domicílio é o seu quartel-general de vida, a residência, o seu lar. E a distinção é fundamental. Ok, então ter esses dois endereços já cria uma certa complexidade. Mas e quando alguém se muda? Imagino que a situação pode ficar ainda mais confusa, né? O artigo 44 parece que trata disso, introduzindo a ideia de terceiros de boa-fé. Sim, e este é um pilar do sistema, a segurança jurídica. A lei diz que se você mudar de residência, você tem a obrigação de declarar isso oficialmente. Se você não fizer isso, essa mudança não pode ser usada para prejudicar um terceiro de boa-fé. Mas espera, isso não é um pouco rígido demais com a pessoa que se mudou? E se ela só esqueceu de atualizar o endereço? A lei já assume má-fé? Não, não assume uma fé, mas ela prioriza previsibilidade. Pensa pelo outro lado. Um credor, um tribunal, eles não têm como adivinhar que você se mudou. A única informação confiável que eles têm é o registro público, sabe? Entendi. Boa-fé desse terceiro é justamente confiar nessa informação oficial. A lei protege quem confiou no sistema. Então, a responsabilidade de manter tudo atualizado é de quem se move. Ah, tá. A responsabilidade, então, é da pessoa que muda. E tem um detalhe no artigo que me chamou a atenção. Ele cria uma espécie de presunção. Diz que se a residência e o domicílio eram no mesmo lugar, ao mudar a residência sem dizer nada, a lei presume que o domicílio também mudou. É uma presunção lógica, né? Reflete o que acontece na maioria dos casos. Se a pessoa muda de casa para outra cidade, é bem provável que o centro da vida dela também mude. A menos que você faça uma declaração explícita em contrário, tipo, olha, mudei minha casa, mas meu trabalho continua aqui. A lei assume que foi tudo junto, para proteger aquele terceiro que só soube da sua mudança de residência. Esse sistema parece muito focado no indivíduo autônomo. Mas como é que a lei lida com as dinâmicas de família?
onde as vidas estão tão interligadas. O artigo 45 parece mergulhar nisso. Exato. Aqui a lei adapta os conceitos para realidades de vida bem específicas. E a primeira frase do artigo é, na verdade, muito reveladora. Eu ia comentar isso, acabei de ler, e diz: cada um dos cônjuges tem o seu próprio domicílio. Isso me surpreendeu. Eu achava que o padrão seria o domicílio do casal ser um só. Nem sempre foi assim. Essa é uma mudança recente e muito significativa. Nossas fontes indicam que isso veio com a reforma do direito de família na Itália em 1975. Ah, então antes era diferente. Bem diferente. Antes a lei seguia uma lógica mais patriarcal. O domicílio da esposa era, por definição, o mesmo do marido. Ela não tinha essa autonomia. A lei de 75 quebrou essa dependência, sabe? Reconheceu os cônjuges como indivíduos. Nossa, isso tem implicações enormes. Então, um casal pode morar junto, na mesma casa, mas ter domicílios em cidades diferentes se as carreiras deles exigirem isso. Exatamente. O que reflete a realidade de muitos casais modernos. Agora, para os menores, a lógica se inverte. A lei não busca autonomia, mas sim proteção e estabilidade. O domicílio de um menor está legalmente ligado ao dos pais, ou do tutor. E se os pais forem separados e morarem em lugares diferentes? A lei é pragmática. O domicílio do menor é o do progenitor com quem ele de fato convive. A lei segue a realidade da criança, não uma ficção. E o mesmo princípio se aplica a uma pessoa declarada incapaz. O domicílio dela é o do tutor. A regra é autonomia para quem é capaz e proteção para quem é vulnerável. Toda essa ideia de um centro de operações faz muito sentido para uma pessoa. Mas e as entidades que não são pessoas? Uma empresa, por exemplo. Ótima transição. O artigo 46 trata exatamente disso. Para uma pessoa jurídica, uma empresa, uma associação, os conceitos de residência e domicílio se fundem num só, a sede. Normalmente é o endereço que está lá no contrato social, nos registros. É o ponto de referência para tudo. Mas assim como a gente viu com as pessoas, a lei parece desconfiar de endereços que existem só no papel, né? O artigo adiciona uma ressalva importante sobre a sede efetiva ser diferente da sede registrada. Por que isso? Para evitar fraudes e criar clareza. É a verificação da realidade da lei. Uma empresa não pode registrar a sede numa caixa postal, num paraíso fiscal, por exemplo, mas ter toda a sua administração, diretores e decisões acontecendo em outra cidade para fugir de credores. Entendi. Então a lei está dizendo que não dá para criar uma ficção jurídica para escapar de responsabilidades. Se uma empresa age como se a sede dela fosse em Roma, ela vai ser tratada como se a sede fosse em Roma. Exatamente. É um princípio de substância sobre a forma. E o mais interessante é que o artigo diz que terceiros podem considerar a sede efetiva também como a sede da empresa. Ah, então dá uma escolha. Isso, dá uma escolha estratégica. Se for mais fácil processar a empresa no endereço registrado, eles podem. Se for mais prático entregar uma notificação no escritório onde o CEO realmente trabalha, também podem. A lei parece muito focada em encontrar o centro de operações real. Mas e se, para um assunto específico, a gente quisesse o contrário? Designar um endereço diferente, temporário, como ponto de contato oficial, seria possível? É perfeitamente possível. E é uma ferramenta jurídica incrivelmente útil. É o que o artigo 47 chama de domicílio eleito. Ele permite que uma parte, num contrato ou processo, escolha um domicílio específico só para os atos daquele assunto. Ah, isso parece muito prático. Imagino que seja algo que se usaria, por exemplo, numa transação imobiliária, para garantir que todas as notificações vão direto para o advogado, né? É o exemplo clássico. Imagine que você está comprando um imóvel. Em vez de receber comunicações na sua casa, você pode incluir uma cláusula no contrato que diz tipo: para este contrato, as partes elegem domicílio nos escritórios dos seus advogados. E isso centraliza tudo. Garante que um profissional vai lidar com as comunicações, evitando perder prazos. Faz muito sentido. Mas não pode ser algo informal, imagino. Tem claro nisso. A eleição deve ser feita expressamente por escrito. Tem que ser uma cláusula clara, inequívoca, não pode ter dúvida. Certo.
Então, depois de analisarmos tudo isso, o que fica claro para mim é que na lei italiana a localização de alguém é um conceito bem multifacetado. Tem a residência, o lar, e o domicílio, o centro neurálgico dos interesses. E a lei navega entre os dois. E o que é fascinante é ver como a lei se adapta. Ela reflete a evolução social na autonomia que dá aos cônjuges, mostra seu lado protetor com os mais vulneráveis e o seu pragmatismo com as empresas, sempre tentando equilibrar os fatos com a necessidade de segurança jurídica. E um padrão que a gente viu se repetir é essa tensão entre o que está no papel e o que acontece na realidade, né? Seja a pessoa que se muda ou a empresa com uma sede de fachada, a lei parece sempre dar poder para quem age de boa fé se basear na realidade. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro que esses artigos, escritos numa era pré-digital, não poderiam prever. Num mundo onde os negócios e interesses podem estar, sei lá, totalmente desmaterializados, uma carteira de criptomoedas, uma empresa gerida online, como um sistema jurídico define a sede principal de uma pessoa? O que acontece quando o seu centro de interesses não tem um lugar físico? Será que um dia o nosso domicílio poderia ser um endereço de IP ou um perfil digital? É um desafio conceitual imenso que a lei inevitavelmente vai ter que enfrentar.